Então, queridos, finalmente chegamos aqui à nossa quarta e última unidade. Aqui eu escolhi trazer para vocês uma visão mais específica de cada tipo de deficiência, E aí por isso nós colocamos o nome da unidade de alunos com necessidades educacionais especiais, tá? E a gente vai entender um pouco como é que se dá essa questão, algumas nomenclaturas, enfim. Nessa quarta unidade, intitulada Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, nós iremos refletir um pouco sobre o aluno com deficiência e ver quais os tipos de deficiência nós encontramos no nosso cotidiano, como, por exemplo, a deficiência física, o que é, quais são os cuidados que se tem com a pessoa com deficiência física, quais são as necessidades de trabalho com ela dentro das instituições escolares e, instituições educacionais, uma vez que, como vimos lá nas unidades anteriores, as pessoas com deficiência, elas têm o direito de estar inserida em todos os aspectos educacionais, todas as fases, todas as modalidades, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, ensino médio e até as universidades, Nós vamos ver um pouco as peculiaridades da surdez, da deficiência visual, da deficiência intelectual, da deficiência múltipla, dos alunos com transtorno global do desenvolvimento, alunos com altas habilidades de superdotação, por exemplo, Nós iremos pensar um pouco sobre isso. Então, os objetivos, são compreender as necessidades educativas especiais de crianças com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento ou com superdotação, altas habilidades, visando oferecer contribuições para a prática docente referenciada no contexto familiar, social e escolar. Aqui a gente traz uma imagem, mostrando essa diversidade. E nós iniciamos refletindo aqui sobre alguns dados, Alguns dados da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, de 1997, que estimava-se nesse período que 10% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência, das quais 5% é portadora de deficiência mental, 2% de deficiência física, 1,5% de deficiência auditiva, e 0,5% de deficiência visual e 1% de deficiência múltipla. Nós vimos isso, aqui já nesse período da década de 90, que era efervescente essa discussão com relação já à inclusão, que é uma pesquisa antiga, e nesse período onde muitas crianças, muitos indivíduos ainda eram escondidos, excluídos, não se tinha nem conhecimento, muitos até sem registros, a gente já vê aqui um número significativo de pessoas com deficiência, Hoje, estima-se que 2 milhões, de pessoas no Brasil têm, por exemplo, deficiência auditiva, é surdo, Isso você já vê a diferença, o grande número, o contingente de pessoas abrangendo aí para uma pesquisa mais geral do número significativo de pessoas com deficiência que necessitam de um trabalho de apoio, de acessibilidade física e humana para que elas possam participar dos espaços sociais, A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 1º, aprovado pelo Decreto número 186 de 2008, indica que deficiência é uma restrição física, mental ou sensorial de natureza permanente ou transitória que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. Quantas pessoas perderam o direito de se desenvolver no sentido cognitivo dentro das instituições educacionais? Quantas pessoas perderam o direito
de estar num ambiente de trabalho, de constituir uma família, porque esse ambiente social e econômico agravou suas limitações, porque não o permitiu desenvolver suas capacidades e potencialidades, porque não ofereceu mecanismos, né? Podemos começar aqui a falar um pouco sobre a deficiência física, por exemplo, né? O que é essa deficiência física, né? E aí eu trago um pequeno conceito aqui, né, dizendo que é constituída por uma variedade de condições não sensoriais que afetam o indivíduo no tocante à mobilidade, à coordenação motora geral ou da fala, como decorrência de lesões neurológicas, neuromusculares e ortopédicas, ou ainda de malformações congênitas ou adquiridas, né? A deficiência física, ela implica falha das funções motoras e às vezes da fala. A inteligência fica preservada na maioria dos casos. E aí a gente vê o grande problema, né? Às vezes, a pessoa com deficiência física, ela também tem uma saúde mais frágil, né? Por isso, muitas gente, né, e profissionais da saúde, por exemplo, para ser mais específica, classifica a deficiência física também como risco a outros danos de saúde, né? Elas precisam de um cuidado, né, de uma atenção, porque podem ter uma saúde mais frágil, né, em alguns casos, mas uma das coisas que a gente precisa compreender é que essa deficiência que pode ser causada por anomalias congênitas, como por exemplo o pé torto, falta de um membro, etc. Deficiências causadas por doenças, por exemplo a poliomielite, tuberculose óssea, enfim. Deficiências por outras causas, como por exemplo paralisia cerebral, amputação, fraturas ou queimaduras que provoquem contraturas, né? Eles trazem uma limitação para o indivíduo no ambiente escolar. Mas como eu faço a citação aqui, essa fragilidade e essa limitação motora de mobilidade não faz com que esse indivíduo seja afetado sua inteligência, por exemplo. A inteligência desse indivíduo, ela permanece inalterada. E às vezes se reportam a pessoas com deficiência física como se fossem pessoas com deficiência intelectual, como pessoas incapazes. Não, elas conseguem desenvolver todas as atividades cognitivas de qualquer outra pessoa, dentro das mesmas limitações que uma pessoa considerada normal, sem uma deficiência significativa, consegue. A única dificuldade dela é uma adaptação, uma adaptação física, né? Fazendo essa adaptação física, as pessoas com deficiência física, motora, de mobilidade, elas não conseguem se adaptar em qualquer ambiente, né? Não importa o grau de ensino, né? Eles vão conseguir se desenvolver, né? Porque a única questão delas é porque elas têm força e vitalidade ou agilidade limitada, né? Incluindo uma agilidade elevada por estímulos ambientais que resultam em agilidade limitada com respeito ao ambiente educacional devido às consequências de problemas crônicos ou agudos de saúde, como asma, por exemplo, muitos têm. Alguns, né, têm transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, né? Esses outros problemas também são acometidos nas escolas, por exemplo, para que as pessoas elas tenham atenção e cuidados especiais à saúde. Por exemplo, às vezes no ambiente educacional nós temos pessoas com diabetes, com epilepsia, com a condição cardíaca, hemofilia, envenenamento por chumbo, leucemia, nefrite, febre reumática, anemia falciforme, doenças que afetam o desempenho educacional da criança e muitas vezes nós nem percebemos, né? Então, no Brasil, o índice de crianças com paralisia cerebral é elevado. A paralisia cerebral é um conjunto de alterações oriundas de determinado acometimento encefálico, caracterizado essencialmente por uma alteração persistente,
porém não estável do tônus muscular, da postura e do movimento que se inicia durante o período de maturação anatomofisiológica do sistema nervoso central, ou seja, nos primeiros anos de vida, né? Então, muitas vezes, por falta até da vacinação, alguns desses problemas e algumas patologias também venham a fazer com que a pessoa tenha algum tipo de deficiência física, né, de mobilidade, por exemplo, né, como a paralisia cerebral, que a gente acabou de exemplificar, né. Então, para favorecer a aprendizagem e o desenvolvimento de criança com deficiência física, muitas vezes é necessário que o professor utilize recursos materiais diferenciados, né. Segundo Brasil, em 1995, o educador de um aluno com deficiência física precisa considerar que tem diante de si, sobretudo, um aluno que deve ajudar, como aos demais, a aproveitar ao máximo suas potencialidades de desenvolvimento para viver uma vida o mais independente, intensa e feliz possível, né? E aí, eliminando as barreiras físicas, nós conseguimos fazer com que esse indivíduo, né, esteja inserido num ambiente educacional e exerça, sim, seus direitos. Uma outra, né, deficiência que hoje encontramos nas escolas, e essa área eu posso falar com propriedade porque sou professora de Libras, ainda poucos alunos surdos, né? E os surdos que existem estão sendo negligenciados, está sendo infringindo a lei com relação aos direitos dela, né? A surdez é uma deficiência sensorial e nós entendemos por surdez a perda parcial ou total, congênita ou adquirida da capacidade de compreender a fala por intermédio do ouvido, né? Não há, assim como da deficiência física, não há limitações cognitivas ou afetivas inerentes à surdez. Tudo irá depender do que a família oferecerá à criança, em especial para a consolidação, né, dessa linguagem. Vocês observam aqui uma imagem, né, da professora ensinando Libras para a criança, né, que é uma luta nossa para que a Libras seja inserida nas escolas. A Libras é uma língua oficial brasileira, né, já faz parte aí da nossa cultura por muito tempo, né? E aqui nós temos os graus, né, dos tipos de deficiência que é considerado deficientes auditivos, né? E aí nós vamos fazer aqui uma pequena diferenciação entre deficiência auditiva e surdez. Pessoas com deficiência auditiva são pessoas que elas conseguem ouvir pouco, mas elas conseguem ouvir com aparelhos. E aí, para que a pessoa ela consiga esse direito, né, alcançado pela legislação de ser surda, aí a professora, hoje em direito de ser surda, sim, a comunidade surda, ela se reconhece como surda. No Brasil existe a cultura surda, aonde as pessoas surdas, elas não querem oralizar, elas não querem falar através da linguagem verbal. Elas querem ter o direito de se comunicar através da língua de sinais e serem entendidas, né? Serem ouvidas, né? Hoje, professora, mas elas não ouvem com o ouvido, mas elas ouvem com os olhos. A Libras é uma língua visoespacial que é a ferramenta de acesso às pessoas surdas aos ambientes sociais, né? E aí, como lá no iniciozinho, quando a gente estava apresentando a disciplina, a gente colocou, existe graus de surdez, né? Existe a surdez leve, né? Que é quando no aparelho que se mede, o indivíduo ele tem a capacidade só de 25 a 40 de ouvir, né? De 25 a 40 decibéis. De 41 a 55 decibéis, a gente entende que é uma surdez moderada, quando ela tem esse prejuízo, né? De 55 a 70 decibéis, né? A gente vê já como uma surdez acentuada. E de 71 a 90 decibéis, né? Essa perda dessa capacidade, como surdez severa, como a gente tem a anacúsia profunda, né? Que é aquele indivíduo totalmente surdo,
né, que não responde a nenhum tipo de estímulo, por exemplo, né? A Libras, em 2002, por meio da Lei 10.436, se deu o reconhecimento legal da língua brasileira de sinais, que é a Libras, né, que hoje todos nós deveríamos conhecer. A língua de sinais é uma linguagem visoespacial, na qual os gestos, são traçados no espaço para serem vistos, né? Então eu preciso estar na frente, né, das pessoas para que elas me vejam, sinalizar. A pessoa com deficiência auditiva, muitas delas, por ainda a Libras não ser tão difundida como deveria, embora tenha tido um avanço significativo ultimamente, você precisa colocar essa criança na primeira carteira, por exemplo, porque muitas delas desenvolvem a habilidade de leitura labial. Então, quando elas não conseguem, né, se comunicar através da língua de sinais, elas fazem leitura labial. Então, esse aluno não pode ficar no fundo da sala, ele tem que ficar na primeira sala e eu não posso dar aula, por exemplo, de costa para ele, né? A busca por essa língua, ela é extremamente necessária. Vocês vão ter uma disciplina de Libras, gostaria até de ministrar, mas não deu certo, né? Tem um outro professor para ministrar. Mas quem sabe a gente não pensa aí nos projetos, né, de extensão com vocês, né? Vamos pensar sobre isso, né? Essa língua, né, que não é uma linguagem, é uma língua. A linguagem é dos golfinhos, dos macacos, das baleias, né? A Libras é uma língua. Por quê? Porque ela tem parâmetros próprios, tem uma organização de escrita peculiar, ela apresenta uma gramática própria, né? Ela é diferente do português oral ou escrito, por exemplo, ela tem uma ordem diferente, né? Ela não é uma sinalização da língua portuguesa, né? Ela tem sua ordem própria através de seus parâmetros, tá? Então, na disciplina de Libras, vocês vão ter uma oportunidade maior de conhecer um pouco melhor essa estrutura aqui da Libras, né? Vendo os seus 5 parâmetros, né? Que é a configuração de mão, o ponto de articulação, o movimento, a direção e as expressões faciais e corporais que vão compor esses parâmetros, essa estrutura da língua brasileira de sinais, tá? Nós temos também, né, a deficiência visual, que ela é a redução ou a perda total da capacidade de enxergar com o melhor olho e após a melhor correção óptica, né? A deficiência visual é medida em graus, pode ser congênita ou adquirida e ainda pode ser resultante de uma perda abrupta ou progressiva, né? Estima-se que aproximadamente 80% dos nossos conhecimentos chegam até nós pelos olhos, que podem ser considerados a nossa janela para o mundo. Então, aqui o que a gente observa? A gente observa que no sentido do ensino-aprendizagem, temos aí um problema, né? Quando a gente pensa nesses índices, o que não impossibilita a aprendizagem da pessoa com deficiência visual, né? A visão é o senso de distância que nos provê com informação externa ao nosso corpo. Quando a visão é limitada, afeta o indivíduo de formas significativas, reduzindo, por exemplo, a mobilidade, o acesso às informações escritas e a vida independente. Pessoas com deficiências visuais também enfrentam estereótipos, estigma social e barreiras para a completa participação na corrente social. Algumas pessoas acreditam que a cegueira está ligada a atitudes mais negativas do que qualquer outra deficiência física, né? A deficiência visual ou a baixa visão ou cegueira nas crianças são deficiências de baixa incidência, afetando apenas cerca de 0,5% de todos os escolares ainda, né? No entanto, nós precisamos entender que 2 sentidos se mostram, então, especialmente importantes, né? O ouvido, que adquire no cego funções teleceptoras, né? Uma palavrazinha um pouquinho mais, né, difícil, que não faz parte do cotidiano, né? Mas ela é fácil de ser entendida quando a gente avança um pouco nos estudos, né?
essas funções teleceptoras de grande importância, né, são de grande importância, pois através da audição é permitida a ele a locomoção de forma independente. Então a gente vai ver que a pessoa com deficiência visual, ela vai aprimorar muito a questão do ouvido, né? A gente já viu que é uma deficiência sensorial. E aí eu vou buscar na audição a minha visão, né? É através do som que eu vou visualizar meu ambiente, né? Então, nós temos também, além do ouvido, ao desenvolver essas funções teleceptoras, o sistema hepático, né? O sistema héptico, que através do tato, né, sentido que permite ao cego o conhecimento sensorial dos objetos animados e inanimados que constituem o ambiente, possibilita ao cego captar propriedades dos objetos tais como temperatura, textura, forma e relações espaciais. E aí nós temos aí, principalmente, o próprio Braille, né? Que é uma ferramenta que vai auxiliar a pessoa, né, cega a se desenvolver melhor, né, nessa sociedade, tá? E aí, o Braille é um apoio, por exemplo, encontrado nas salas de AEE, a sala de recursos multifuncionais, né? Para que ele também tenha o direito de se desenvolver através dessa leitura. Ainda vejo no Brasil, né, pouco desenvolvida, a Libras ganhou um espaço maior, mas o Braille também já tem um espaço, né? E aí eu recomendo que vocês façam a leitura do material que a gente adicionou, porque aqui a gente está fazendo só uma revisão rápida, porque vocês não vão aguentar que eu fique falando aqui horas e horas, né? É necessário que vocês leiam, que vocês busquem, né, um entendimento, né? E uma das questões aqui que a gente encontra, né, muito também, e que realmente a gente vê como um grande desafio, porque as escolas têm muito medo, né, e a expressão realmente é medo, é da deficiência intelectual, né? As pessoas hoje ainda carregam um estigma, um preconceito muito grande com relação às pessoas com deficiência intelectual. No andar da história, a pessoa com deficiência mental foi considerada detentora de poderes sobrenaturais, fruto de tragédia familiar, sangue ruim, depositária do mal e outros rótulos negativos. Portanto, era discriminada e segregada, né? A deficiência mental sempre foi confundida com doença mental, né? Ou seja, hoje nós temos uma nomenclatura, inclusive, diferente. A gente utiliza deficiência intelectual. O retardo mental é definido pela redução da habilidade cognitiva e intelectual, o comportamento adaptativo limitado e a necessidade de apoio para a independência na vida, na escola e na comunidade. Né? Observamos, né, sempre, né, que o retardo mental pode ocorrer primeiro durante o período de desenvolvimento, né? Embora as pessoas com retardo mental tenham mais acesso à educação, a sociedade e a independência nos últimos 20 anos, os alunos com retardo mental ainda têm uma das mais baixas taxas de integração na sala de aula do ensino regular. Cerca de 1% de todos os escolares é identificado como tendo esta deficiência. Muitos deles têm uma dificuldade cognitiva leve e requerem apenas algum apoio para o sucesso do currículo no ensino regular. Entretanto, né, a gente observa que o sucesso, tanto acadêmico como social, é resultado do trabalho conjunto de educadores e familiares. Embora relativamente poucas pessoas tenham retardo mental grave, para elas, os apoios necessários são intensivos, né? Envolvem muitos aspectos do desempenho e vêm de várias fontes, né? Para esses indivíduos, os apoios planejados são muitas vezes necessários por toda a vida, né?
A Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial da Saúde, a partir de 2004, aprovam a Declaração de Montreal, né, que sugerem a mudança da terminologia, indicando que a palavra intelectual é mais apropriada para denominar a deficiência, visto que ela se refere especificamente à inteligência, a capacidade de entender, de compreender, de pensar, de raciocinar e de interpretar o mundo à sua volta, juntamente o sentido dado, a definição internacional, né, da Associação de Retardo Mental, né, que utiliza essa sigla aqui, né, a AMR, tá? De acordo com a AMR, na deficiência intelectual observa-se uma substancial limitação da capacidade de aprendizagem do indivíduo e de suas habilidades relativas à vida diária. A pessoa se caracteriza assim por um déficit de inteligência, né? De que forma? De forma conceitual, prática e social. No aspecto conceitual, que se refere às capacidades fundamentais da inteligência, né? Que envolve, por exemplo, suas dimensões abstratas, né? Ela tem dificuldade de conceituação, né? de abstrair conceitos de objetos, né, de forma mais lógica, vamos dizer assim, né? E na questão prática, se refere à habilidade de se manter e de se sustentar como uma pessoa independente nas atividades cotidianas. Elas estão sempre necessitando de alguém que dê apoio, de alguém que direcione. Elas não conseguem ter uma autonomia absoluta, né? Dependendo também do grau, né, de retardo que essa pessoa venha a ter, né? Na questão social, diz respeito à habilidade para compreender as expectativas sociais, o comportamento de outras pessoas e o saber comportar-se adequadamente em situações sociais. Elas não têm esse discernimento que as pessoas que não têm deficiência intelectual têm, né? Elas, para nós, pode ser um escândalo, né? O comportamento delas, a forma delas se portarem, mas elas não têm esse discernimento esperado, né, pela sociedade, de pessoas que não têm essa limitação, né? Essa deficiência significativa, né? A educação das pessoas com deficiência intelectual depende necessariamente da revisão de alguns princípios, né? Observa-se que a deficiência mental é uma condição diferente da doença mental, né? Transtornos emocionais, psicoses e outros, né? Muitos de nós temos doenças mentais. Hoje temos os transtornos emocionais, como depressão, as psicoses, né? Que aí vai entrar, por exemplo, nós temos aí a esquizofrenia, que muita gente passa despercebido, que as pessoas às vezes nem percebem, e outros. Isso são doenças mentais. A deficiência mental é diferente da doença mental, né? Deficiência mental é o que foi mudado agora pela Declaração de Montreal para uma deficiência intelectual, ou seja, a dificuldade de abstrair, de ter uma autonomia, de se portar dentro da sociedade de forma, né, padronizada, como os padrões sociais exigem de nós, tá? E não é uma doença mental, tá? A doença mental são transtornos emocionais, psicoses e outros, né? As propostas pedagógicas e os objetivos educacionais destinados aos alunos com deficiência intelectual devem ter como propósito a conquista da máxima autonomia possível e a independência em relação aos outros indivíduos, por exemplo, né? E aí nós entramos aí na deficiência múltipla. O que seria isso, então? É a associação no mesmo indivíduo de duas ou mais deficiências primárias, né? Que pode ser a deficiência mental, visual, auditiva ou até física, né? Com comprometimentos que acarretam atraso no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. Com a proposta de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, elas passam a ter o direito de frequentar a escola comum, de conviver socialmente com crianças da mesma faixa etária, sendo estimulada através do atendimento educacional especializado, por exemplo. Os alunos com transtorno global do desenvolvimento, né, que é a TGD, surge no final dos anos 60.
Estudiosos do assunto passam a compreender o autismo não mais como um problema mental, mas sim como um transtorno do desenvolvimento que é explicado e descrito a partir de um conjunto de sintomas ou comportamentos que estão atrelados a funções envolvidas no desenvolvimento humano, tá? Então, hoje também essa sigla ela foi até substituída pela TEA, né? Transtorno do espectro autístico, né? Que vai trazer suas peculiaridades. E aí a gente entende que nas escolas é uma das grandes dificuldades, né? De trabalhar, né? Para a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, né? Pelo MEC aí, os alunos com transtorno global de desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividade restrito, estereotipado e repetitivo. As crianças que possuem TGD ou TEA, né, são aqueles que apresentam um quadro de alterações em seu desenvolvimento neuropsicomotor, um comprometimento nas interações sociais, comprometimento na comunicação, repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo, né? Se você conhece uma criança autista, você vai ver que ele está sempre com movimentos estereotipados, balançando as mãos, os pezinhos, ele sempre tem, né, um movimento que eles adotam e que eles sempre usam, né? Eu trago aqui, né, uma referência ao 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é uma das grandes dificuldades pela própria questão do trabalho, do desconhecimento, né? E assim dificulta o trabalho com as crianças que possuem TGD, que são aquelas que apresentam um quadro de alterações em seu desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas interações sociais, comprometimento na comunicação, né? O repertório de interesses e atividades é restrito e estereotipado e repetitivo, há um comprometimento na comunicação, o repertório de interesses e atividade restrito e estereotipado repetitivo, né? Que aí aqui a gente está fazendo uma repetição ao que a gente já falou lá atrás, no slide que ficou pequenininho, dando uma ênfase, né? Nós precisamos compreender que isso é necessário ser compreendido para que a gente respeite, né, essas crianças. Uma outra questão, né, que encontramos dentro das escolas são os alunos com altas habilidades de superdotação que sempre foram negligenciados, né, que muitas vezes as pessoas almejam, não, eu queria mesmo que todos fossem superdotados. Não. A superdotação, ela acaba entrando nessa área da educação especial pela questão da dificuldade que essas pessoas têm em se adaptar ao universo como eles estão hoje, né? Como a sociedade, como a escola se organiza hoje, né? A definição adotada pelo Ministério da Educação considera o educando, né, com altas habilidades, né, ou superdotação, aquele que apresenta grande facilidade de aprendizagem, que o leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitude. Aí a gente pergunta, nossa, mas não é isso que a gente quer do aluno? Não da forma rápida com que as pessoas com altas habilidades de superdotação conseguem, né? Quais são os aspectos que definem, então, né, que caracterizam, não vou nem dizer definem, que é uma palavra fechada, né, caracterizam a superdotação? Por exemplo, a capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para as artes, capacidade psicomotora, né? E aí a gente vai dizer, mas isso não é bom? Né? Nós estamos aqui caminhando para o encerramento, aí a gente pergunta, mas isso não é bom? A criança, né, com superdotação, deve ser fácil de lidar. Engano nosso, né? A criança com superdotação e altas habilidades, eu conheci crianças assim e não são simples de lidar, né? Ainda que nos serviços educacionais para os alunos com superdotação não sejam protegidos nem previstos, né, por muitas vezes pelo MEC, pela Secretaria de Educação Especial, né, como uma forma mais específica de metodologia, a gente vê que muitos princípios básicos da educação especial se aplicam a esse caso. Em muitos estados, os serviços são considerados parte da educação especial.
Atualmente, os profissionais que trabalham na educação para superdotados estão questionando os princípios básicos do seu campo, para que ele serve, que a educação ele deve compreender e onde os serviços devem ser oferecidos. As discussões atuais, elas enfocam o desenvolvimento de talentos, né, habilidades, conquistas, com as crianças que possuem alto potencial e habilidade. Por exemplo, o que a gente sugere lá nas estratégias, né, que a Unesco e que o MEC adotam, né? Por exemplo, um currículo enriquecido, diferenciado para as pessoas com superdotação e habilidade. Por quê? Porque elas têm muita ansiedade, porque a gente às vezes não consegue compreender o pensamento acelerado que eles têm, o desenvolvimento muito rápido, eles aprendem uma coisa aqui e aí já acham insuficiente, já querem, né, avançar, e aí aquelas pessoas que têm o desenvolvimento normal, comum, não acompanham, e isso gera muita ansiedade nas pessoas com altas habilidades, né, com superdotação, porque enquanto o professor está aqui no processo normal, né, com os alunos, fazendo uma repetição, o aluno com superdotação ele já viu, já aprendeu, já está lá na frente e não quer mais esperar por aqueles outros. Então, realmente, o trabalho com eles dentro das escolas comuns acaba sendo dificultado, né? E é necessário realmente um repensar, principalmente nessa área específica, de ofertar para as pessoas com superdotação programas especiais para que elas se desenvolvam dentro das possibilidades dela, né? Enquanto para os outros a gente tem que utilizar mecanismos que façam com que eles alcancem ao menos uma parte, né, do desenvolvimento dito normal. As pessoas com altas habilidades de superdotação, eles já necessitam de um avanço, né, nesse ensino para que seja atendido às necessidades dele, porque essa ansiedade que eles têm, esse desenvolvimento, ele não para, ele é de forma contínua, né? Então, queridos, espero que nessa disciplina vocês tenham feito essa reflexão, conhecido um pouquinho. A gente trabalhou aí com Carvalho, né? A gente também referendo aí um site para que vocês entendam mais um pouco sobre Libras, que é apaixonante, né? Nós temos aí alguns sites. Todo esse material que está referendado aqui está no plano de curso de vocês. Lá na unidade tem os vários materiais complementares que é necessário que vocês visitem, que vocês leiam, que vocês estudem, para que vocês tenham esse complemento aqui, porque aqui é só uma abordagem mais geral, né? Alguns detalhes que eu gostaria de estar chamando a atenção de vocês, mas que eu não posso esmiuçar mais porque o tempo vai ficar alongado e vocês mesmos talvez não consigam, né, ter atenção na aula para tudo isso, mas que vocês entendam que isso é apenas um direcionamento para que vocês busquem mais, tá? Então, bons estudos, um cheiro e espero que vocês tenham se desenvolvido